Obrigado, Gilson. Obrigado, Sérgio. Vou tentar fazer uma pequena introdução, apenas para iniciar nosso debate, nossa conversa. E lembro também que há uma via pela qual se pode enviar questões. Parece que pela própria tela, não é? Mas eu vou primeiro dirigir uma questão ao Gilson e abrir a palavra. Gilson enfatiza que é um resíduo intraduzível, mesmo no alemão. Então, certamente há isso, movido por essa preocupação, que Freud faz uma longa discussão de cunho linguístico no início do ensaio, não é? Onde ele indica fundamentos talvez obscuros ou antitéticos presentes na própria palavra em alemão. Portanto, um Heimlich que Freud quis indicar, se eu acompanhei a exposição de Gilson, ele está presente na própria palavra, há algo de intraduzível na própria palavra alemã, no que concerne a esse Heimlich que Freud tenta cernir. Agora, algo que sempre me chamou a atenção no comentário que Lacan faz do conto Hoffmann, no seminário 10, e eu sempre percebi ali, gostaria de saber se Sérgio e Gilson concordam com isso, uma nota crítica, talvez até irônica, ainda que elogiosa, de Lacan, no seminário Angústia, dirigida a Freud, ao comentário que Freud faz ao próprio ensaio de Freud. Lacan vai dizer, mais ou menos, eu não estou citando, mas ele vai dizer que Freud, como sulcava caminhos inéditos, ele foi mais ou menos impreciso, ainda que tenha tocado em pontos cruciais. Então, ele critica uma certa imprecisão de Freud para cernir o que estava verdadeiramente em jogo. E é interessante que nessa, e portanto no comentário que Lacan faz ali, ele não trilha a via da paternidade, de uma relação com o pai e seus substitutos, que aparecem nos três personagens, nos três protagonistas femininos, tirando Natanael. Coppola, Coppelius, o homem da areia. E ele vai dizer, ele vai situar o estranho, o Heimlich, no olhar de Olímpia, a emergência do olhar. Nesse sentido, parece, insisto, sem nenhuma referência a essa trilha que Freud sulca em sua análise do conto. E, portanto, me parece que Lacan traz o conto de Hoffmann para uma atualidade tremenda, porque ao não se referir a injunções paternas ou a emergência de um superego paterno, ele aponta para algo além de Édipo, me parece, ao ponto de Miller intitular um subtítulo do capítulo onde Lacan comenta o conto de Hoffmann, ele vai chamar o olhar de Olímpia de objeto hoffmanniano. Objeto hoffmanniano. E que é um antecedente, me parece, imediato do objeto A. Não é? Então, me parece que se trata de uma via um pouco distinta da de Freud. Lacan dá um passo além, traz para
com a nossa contemporaneidade, atualiza tremendamente ao focar a questão na emergência do objeto olhar e menos em interdições, mesmo no retorno do recalcado, como Freud o faz. Lacan diz, angústia, objeto, olhar. Tá? Lança a questão. Bom, vocês escutam? Sérgio, agradeço a sua questão, é uma questão muito difícil. Eu não tenho em mente esse capítulo agora, assim, para poder retomar o argumento inteiro, mas eu acho que sim, evidentemente, esse acréscimo que o Lacan faz na teoria dos objetos, quando ele coloca o olhar e a voz como objetos pulsionais, para além dos objetos que o Freud havia apresentado, eu acho que isso é uma das grandes invenções que o Lacan faz, sem dúvida. Né? Agora, a minha dúvida é se realmente o Freud não aborda o tema do olhar no conto do Hoffmann e no texto do Infamiliar, porque o tema do olhar está lá, ele está muito presente lá. É verdade que Freud não centra a sua análise no olhar da boneca Olímpia, mas todo o problema da areia é justamente, né, o próprio conto, o próprio mito, o próprio vídeo que eu passei aqui, que é em segundo plano, é aquela estratégia que as mães fazem para as crianças dormirem, que deve ser muito eficiente, né? Se você não dormir agora, vai vir um homem da areia e vai arrancar os seus olhos, né? Então, assim, essa ameaça, né? A ameaça de castração que o Freud desenvolve, ela não é uma ameaça de castração relacionada ao pênis. Isso é muito interessante, ou seja, quando Dasenheim fala do medo de castração, da angústia de castração, o que está em jogo é arrancar os olhos. É claro que depois ele fala das equivalências, etc. Né? Mas o órgão, o objeto que metaforiza toda a angústia de castração, todo o sentimento que está em jogo ali, é o olhar. Né? Eu lembraria, acrescentaria um ponto que eu esqueci de falar, só para a título de ilustração de o que está em jogo no Dasenheim, é uma coisa que o tradutor do Hoffmann, o Romero Freitas, ele diz isso reiteradamente, que quando ele lê o sentimento, né, eu acho isso muito interessante, né? Ou seja, a tentativa da tradução foi de permitir que o leitor pudesse experienciar isso, né? Porque tenta fazer esse medo tem a ver com a incerteza intelectual que o Freud rejeita no início do texto, depois ele recupera um valor, mas basicamente tem a ver sim com esse risco, né, de ter os olhos arrancados. Não sei se o Sérgio Laia gostaria de acrescentar alguma coisa. Eu sei, Sérgio de Castro, que minha resposta não responde, né? Eu apenas acho claro que o Lacan tem outro tipo de relação com a literatura, né? Não é de uma exemplificação, né, de processos psíquicos, etc.
Então, eu acho que ele dá um passo a mais, mas, ao mesmo tempo, isso não exclui a radical atualidade. Espero ter tentado indicar. Gilson, você me ouve? Sim. O pessoal está pedindo para você retirar o fone, porque está havendo algum problema na transmissão. A sua voz tem oscilado muito. Vamos ver se assim. Vocês querem que eu diga outra vez? Eu acho que está melhor assim. Com um pouco de eco, mas está melhor o volume. Tá. Se você quiser repassar rapidamente o que você falou, retomar rapidamente. Não, então, em suma, Sérgio, na sequência você está, Sérgio? Sim. Para ir direto ao ponto, né? Eu só não acho que o Freud desconsidera o tema do olhar, né? Todo o tema da angústia de castração, medo de castração ali que o homem da areia implica, né? É justamente de arrancar os olhos, né? Então, é uma castração que está mais relacionada ao olho do que propriamente ao pênis, né? Então, acho que nisso o Freud, de alguma maneira, coloca a bola na marca do pênalti para o Lacan, né, fazer a interpretação dele. Sim. Sérgio. Bom, me parece que essa pergunta, né, que você faz, Sérgio, ela, né, me ocorreu assim, respondê-la que, de fato, sim, Freud, né, se a gente retoma até um tipo de leitura, né, que muitas vezes o Miller insiste em fazer, assim, né, Freud ele está marcado por uma certa nostalgia do pai, né? Então, eu acho que ele ainda lê, né, embora tenha esse elemento aí, né, do olho como marca da castração, né, que o Gilson acabou de evocar, né, assim, eu acho que ele ainda lê, né, o conto, né, e a própria perspectiva do infamiliar, assim, ainda, né, sob essa égide, mais sob a égide do pai do que sob a égide do objeto, né, do objeto pequeno a, tal como o Lacan vai formular, né? E nesse sentido eu acho que parece muito bem-vinda assim a sua observação, né? Então eu colocaria assim mais o olhar do que propriamente o pai, né? Embora considerando que Freud de fato, né, deixa aí, né, uma brecha para Lacan poder inclusive fazer, né, essa ironia, né, como o Sérgio de Castro lembrou, e não é à toa, né, por exemplo, que no próprio Seminário da Angústia, né, onde Lacan destaca, né, esse objeto hoffmanniano, né, como sendo o olhar, né, que seria a dimensão do Heimlich, do infamiliar. Esse Seminário 10 termina, né, com uma lição que o Miller chamou, né, de do objeto A aos nomes do pai, né? Então, ou seja, essa pluralização, né, dos nomes do pai, né, que aparece nessa última lição do Seminário 10, né, já é uma forma de Lacan mostrar isso que eu tentei também desenvolver no meu texto, né, como que o infamiliar, né, ele ainda é alguma coisa mais do registro da fantasia, né, assim, do que propriamente o feminino. Quer dizer, ele é uma defesa, né, ainda em relação ao feminino. É por isso também, até retomando um pouco uma menção rápida que o Gilson fez, né, assim, com relação ao termo extimidade, né, que o Lacan propõe, assim,
É por isso mesmo que me parece que também, nesse sentido, assim, eu tenderia a fazer uma diferença entre a extimidade e o infamiliar, né? E o Heimlich. Até mesmo a própria definição que o Gilson lembrou do latim, né? Que o estimo é isso que está lá na extremidade, mas que, ao mesmo tempo, né, não é aceito, assim, que é recusado, assim, né, me mostra, me aponta mais para essa aproximação sobre as particularidades do feminino do que propriamente para o infamiliar, né? Nesse sentido, me parece que tem, né, uma questão que o Marcelo me envia, né, e que foi feita, né, sobre essa aproximação, né, do infamiliar com a fantasia, né, e não do gozo isolado desse gozo do né, que tem a ver com, a meu ver, com o feminino, né. É nesse sentido que eu vejo também, né, o fato de que o infamiliar ainda comporta uma conexão, né. É por isso que a gente talvez pudesse pensar o quanto que o infamiliar nas artes, né, contemporâneas, por exemplo, ele se torna tão presente, né? Ele faz um laço, assim, o campo do outro é um campo infamiliar, né? Eu não diria que a nossa contemporaneidade, né, com tudo que ela tem de avesso, né, ao pai, ou mesmo, né, disso que a gente chamou, né, no último encontro, né, de queda do falocentrismo, assim, que ela seja, assim, aberta, né, do ponto de vista da civilização, assim, para isso que eu estou propondo como sendo as particularidades do feminino. Mas então você pensaria o infamiliar, de alguma forma, como Freud postula, como o retorno do recalcado. Num certo sentido, sim, né? No que diz respeito à neurose, sim, né? Mas, por exemplo, no próprio conto, né? Se a gente considera Natanael como um louco, assim, né? Não é exatamente o recalcado que retorna, quer dizer, ele até tenta, né? Via a fala da mãe, a fala da empregada, assim, a dar um contorno, né? Mais social, né, digamos, mais cultural, ou mais paterno, né, para esse, ou até um pouco neurótico, né, para esse enigma, né? Assim, ele tenta infamiliarizar o enigma, né? Mas eu acho que a experiência enigmática da psicose, ela toca muito mais essa dimensão, né, intratável, né, do feminino, né, para a psicanálise, do que exatamente a fantasia. Se eu puder acrescentar alguma coisa, eu acho que tem um ponto-chave que pouca gente lembra, que Freud silencia quanto ao último ato do conto do Hoffmann, do Homem da Areia, que é um suicídio, né? É uma passagem ao ato, né? E o Freud não comenta isso. Eu acho que vai muito na direção do que o Sérgio está acrescentando agora. Agora, eu não disse exatamente que um Heimlich, o infamiliar, é equivalente ao estimo, à estimidade. Eu acho que eles cumprem funções argumentativas e conceituais na economia do pensamento, respectivamente de Freud e de Lacan, homólogas. Ou seja, para o Freud, é o infamiliar que angustia, né? Ou seja, aquilo que causa angústia é quando o sujeito se depara com algo, um Heimlich. Isso que, ao mesmo tempo, eu vejo, no primeiro momento, como estranho, como esquisito, como vindo do campo do outro, mas que, de repente, eu percebo que aquilo é meu, que aquilo é íntimo, que aquilo é muito conhecido. Quando eu percebo isso, advém a angústia, né? Então, é uma presença do objeto, né? Desse objeto infamiliar, um Heimlich, etc. Né? Então, eu acho que, mais ou menos do mesmo modo,
ocasiona angústia para o Lacan, esse afeto que não engana, é justamente isso, né? É justamente essa presença de um objeto ausente, né? Então, a função argumentativa do infamiliar e do êstimo, eu acho que ela, como aquilo que, vamos dizer assim, suscita experiências de angústia, né? E é um determinado tipo de angústia, que é uma angústia em Freud, inclusive uma angústia mais exacerbada, mais próxima do horror, né? O êstimo e o infamiliar, um Hanisch, aí, eles ocupam mais ou menos essa mesma função, guardadas as devidas especificidades de cada contexto clínico aí. Agora, o que eu tentei mostrar é que uma leitura contemporânea do Heinrich, do infamiliar, ou seja, se a gente admitir uma espécie de fracasso dessa lógica do recalcado, retorno do recalcado, se a gente pensar que essa lógica, de alguma maneira, ela não predomina, né? Sérgio, ele lembrou aí da forclusão generalizada, né? A gente teria uma espécie de radicalização dessa experiência Heinrich, né? E não deixa de ser a tese de Jean-Luc Nancy. Que, aliás, foi publicado na revista Correio, traduzido e publicado na revista Correio da Escola Brasileira de Psicanálise, número 82. Que é um excelente texto. Um belo texto, uma entrevista, né? Ele passa por uma situação médica, uma vivência, né? Ele conta também lá naquele livro O Intruso, né? Que ele tem que fazer um transplante de coração e tudo mais, né? E é a partir disso que ele elabora esse tema todo e volta ao texto do Freud. Mas eu acho que aí tem uma disputa quanto, vamos dizer assim, a própria leitura do texto do Hoffmann, né, que é onde que está o centro da narrativa e onde que o efeito Unheimlich ocorre, né? Então, num caso a gente tem a Olímpia, no outro caso a gente tem o Homem da Areia. O que o Sérgio de Castro está acrescentando aí é que o Lacan ele também acentua esse desvio, essa saída estratégica pela esquerda, meio leão da montanha, que o Freud faz em relação ao tema da Olímpia ali, né? Sim. Vou ler duas questões que se articulam, elas podem ser retomadas por vocês dois. Neste capítulo do livro 10, Seminário Angústia, citado por Sérgio de Castro, sobre o objeto hoffmanniano, que é o olhar, Lacan não fala o olhar, é o olho ainda, o olho de Olímpia. Lacan disse que o estranho aparece quando algo vem no lugar de menos fi, em consonância com o que traz Sérgio Laia sobre o infamiliar como correlato da fantasia. Nesse sentido, estaríamos diante de uma distinção entre o que chamamos de feminino, não todo, e o infamiliar, que aciona o objeto A. E no seminário 10, Lacan ainda pensava o objeto A do lado do real, ele será, no seminário 20, da ordem do semblante. E uma segunda questão, que eu acho que se articula a essa, portanto vou apresentá-la, Sérgio, mas também Gilson, por favor, fale um pouco mais sobre o que você trouxe de o infamiliar comporta uma conexão.
Quer dizer, o infamiliar se dá na conexão com a fantasia? Bom, me parece também que teve uma questão que me chegou aqui da Ana Silvia Sá, né, que fala de que o infamiliar não é uma defesa, né, contra a solidão, é o próprio encontro com a solidão, né? O que o significante não recobre diz do não todo lado da mulher, desse real ensino. Eu faria uma ressalva, né? Acho que, me aproximando mais disso que aparece na questão da Elisa Varenga, com a qual eu estou plenamente de acordo, né? Assim, que, de fato, assim, o infamiliar, né, ele pode ser até um encontro com uma solidão, mas ele é um encontro com essa solidão da fantasia, que é uma solidão compartilhada, né? Mesmo se a gente for pensar assim na situação da quarentena, quer dizer, mesmo os jornais como a Folha de São Paulo pedem, né, que a gente possa enviar testemunhos de como que está sendo, né, a nossa quarentena, né? Quer dizer, então, ou seja, esse tipo de solidão, né, esse tipo de Heimlich, né, que o quanto que está sendo infamiliar ficar dentro de casa, né, isso se torna, né, compartilhado, assim como, né, vamos dizer, o inusitado, né, que o infamiliar tinha, né, e que Freud destaca ali, né, como até uma exceção no campo da estética, né, na época dele, né, hoje, né, se você vai aí, em geral, em qualquer grande exposição de arte contemporânea, a gente topa muito mais com o infamiliar do que com o familiar, né? Então, ou seja, é nesse sentido que me parece que o infamiliar ele conecta, né? Como aparece numa outra questão que chegou aqui há pouco, quer dizer, ele faz um laço, né? Como a fantasia faz um laço, né? Agora, diferente do que vai aparecer, a meu ver, do lado do feminino, né? E é por isso que esse feminino, como esse indizível, né? Essa solidão do gozo, né? Do gozo de cada um, quer dizer, que isso não é compartilhado, né? No máximo, né? Quer dizer, e aí que entra o dispositivo analítico, quer dizer, a psicanálise a única disciplina que realmente acolhe, né, alguma coisa disso que Henrique Laurent pôde chamar, né, da linguagem privada, né? Quer dizer, como que o passe seria, né, essa forma da gente passar essa linguagem privada do gozo, né, para a linguagem comum, né? Quer dizer, abrir alguma coisa disso sem ser pela via da obscenidade, né? Porque a via da obscenidade, que é uma via generalizada hoje em dia, é a via da fantasia, a via do infamiliar, é a via do Heimlich. Bom, eu gostaria de acrescentar só uma lembrança, uma referência do Freud de um ano antes desse texto, né? O Infamiliar é de 1919, um ano antes, em 18, ainda não tinha acabado a guerra, e o Freud escreve Tabu da Virgindade. Tem uma passagem célebre ali, né, quando ele está discutindo os primitivos, né, e tal, e ele vai falar do horror à mulher, né? É uma passagem muito conhecida, né? Mas eu acho que tem um termozinho ali que vale a pena a gente lembrar, né? Que ele vai falar que esse horror à mulher que os homens têm, então a gente está no campo aí das fantasias masculinas, né? Esse horror à mulher que o homem tem se justifica pelo fato de que, aí eu cito, a mulher é diferente do homem, eternamente incompreensível e misteriosa, é estranha. Aí o termo que ele usa é o fremdartig, né? Ela é estranha. Essa mulher que o homem tem horror, né? Porque ele faz uma passagem do desconhecido ao hostil, né? Aquilo que eu desconheço
me é hostil, é a própria lógica da fantasia que dá esse salto, né? Que recobre essa lacuna, aquilo que eu não conheço é hostil a mim, é meu inimigo, né? Quando ele pensa a mulher nesse quadro, a mulher aparece aí como estranho. Vocês percebem? Né? Então, é totalmente dentro de uma lógica masculina do que é a mulher, do que é o gozo da mulher, etc. Né? Então, vem toda aquela discussão que ele vai fazer sobre como que o homem se depara com uma fantasia de castração diante da cópula com a mulher, etc. Né? Então, eu acho que essa questão de tradução, uma questão de tradução, ela nunca é uma questão só terminológica, sempre tem assim, tem consequências clínicas e políticas enormes, né? Se a gente entender o feminino no registro do estranho, né? De alguma maneira a gente compra junto toda essa tralha do horror, da passagem do desconhecido ao hostil, etc. Ao passo que talvez se a gente pensar o feminino no registro, né, do infamiliar, do unheimlich, né, a gente pode retomar isso que o Sérgio já falou de alguma maneira, que é uma expressão da Liansol, que a Ana Lúcia Lutherbach ela trabalhou aí há pouco tempo, que é o feminino de ninguém. Sim. Vou apresentar mais algumas questões, tá? Carlos Eduardo Leal diz que crê que o Heimlich se abre tanto às particularidades do feminino quanto à extimidade. Paula Brant, poderíamos articular o vírus à presença invisível do objeto, como o encontro com o estrangeiro infamiliar, ou aquilo que se presentifica justamente pela sua invisibilidade? Marcela Normandi. Sérgio, por favor, você pode falar um pouco mais sobre o gozo do e o gozo feminino? Pergunto isso, já que o gozo feminino não é justamente aquele que comporta uma maior abertura ao outro? E mais uma questão. Pergunto ao Gilson, como você entende essa marca do recalque vinculada ao alemão, ao prefixo de negação, ao mesmo tempo em que também esse prefixo reforça a ambiguidade do Heimlich? Um pouco, se houver tempo, prosseguimos com mais algumas questões. Bom, eu poderia lembrar, né, uma observação, né, que me chegou aqui, feita pela nossa colega Margarida Assad, da Paraíba, que, né, o feminino não faz laço, né, ao contrário da fantasia, né, ele é uma alteridade radical fora do entre os sexos. Né? Então, me parece que é exatamente isso, quer dizer, por isso que eu tenderia a desarticular, né, o que eu estou chamando de particularidades do feminino, né, com o infamiliar. Né? Embora, né, o infamiliar, na medida em que ele tem a ver, né, com a fantasia, né, na minha proposição, assim, ele acaba sendo um tratamento do feminino. Né? Então, por exemplo, por isso que eu lembrava no meu texto, quando Natanael chama Clara, né, de autômato maldito, quer dizer, eu acho que essa forma, né, dele difamá-la, né, para usar aí o termo que o Lacan usa, assim, né, é porque ela apresenta para ele uma fala, né, que é completamente insuportável, né, que não tem, que é avessa a forma de gozo dele. Né? Então, é nesse sentido que me parece que
que há ali ainda uma, né, ao evocá-la como um autômato, né, quer dizer, ao difamá-la como um autômato, né, isso é uma forma dele tratar, assim, o horror, né, que o feminino causa nele, né, porque, como a gente sabe pelo próprio conto, quer dizer, o autômato ele pode amar, né, exatamente porque o autômato só o escuta, né, como lembrou o Gilson também numa das partes da intervenção dele, quer dizer, só o escuta, o autômato não fala, né? Quer dizer, então a fala feminina como essa fala que desregula, né, alguma coisa do que aparece propriamente do lado masculino, né? E é isso que eu acho que a fantasia né, dá um certo contorno, dá um certo tratamento que pode fracassar, né, inclusive na própria neurose, né, e de um modo mais patente ainda na psicose. Né? Acho que a mim tem duas questões aqui. Primeiro, só o un, né, o prefixo un como marca do recalcamento. Bom, isso é o próprio Freud que apresenta tanto no texto das Unheims quanto no texto de 25 da negação, né? O un ele dá aquele exemplo assim, como se fosse o selo de origem, né, o made in Germany, né? Que uma ideia que não pode aparecer, ela aparece sob a forma da negação, né? Mas o ponto então da complexidade do termo Unheimlich, do termo infamiliar, é que é uma negação de algo que já é antitético. Então, é como se fosse uma negação em cima de uma negação, que não é uma síntese, não é uma Aufhebung dialética nem nada disso, porque é a negação de uma ambiguidade que faz com que venha à tona algo que deveria não ter vindo à tona, né? Bom, acho que para essa questão é basicamente isso. Aí eu indicaria a leitura lá do texto de 25, da negação, na coleção das obras incompletas, está lá no volume Neurose, Psicose e Perversão. Sobre a pergunta sobre o vírus, se o vírus é o Heimlich, o objeto, não sei, eu acho, eu penso de uma outra maneira, eu penso que, bom, a morte é irrepresentável, essa é uma tese fundamental para o Freud, não existe uma representação no inconsciente para a morte, a gente tem uma relação convencional de denegação da morte, né? O que a pandemia coloca em cena são imagens e discursos que oferecem representações para a morte, né? A gente vê números sobre a morte o tempo todo, a gente vê imagens de corpos no Equador e fila de caixão na Itália e números do número de mortos nos Estados Unidos, na Itália, no Brasil, etc. Então, a gente recebe, vindo do outro, né, uma série de representações que favorecem, né, que esses temas apareçam, por exemplo, em sonhos. Né? Eu tô trabalhando num projeto, Sonhos Confinados, de escuta de sonhos, né? Não só sobre a pandemia, mas que são produzidos nesse momento. E uma coisa que a gente percebeu lá, a gente está muito no iniciozinho, mas já temos mais de 100 sonhos muito interessantes, que a gente escuta ou por escrito ou por WhatsApp, e tem várias estratégias para recolher esses relatos, né? Que esse tema da morte aparece muito, mas aparece também recorrentemente o tema de voltar para casa. As pessoas estão sonhando muito, ainda mais uma pessoa que mora no interior ou que mora numa cidade e nasceu em outra, elas estão sonhando com o fato de voltar para suas próprias casas, né? Isso é muito interessante, né? Ou seja,
uma espécie de sonho recorrente, que é uma tentativa de elaborar, de tratar esse real intratável, né, da gente não estar se sentindo em casa. Dizer assim. Sim. Bom, tem também uma questão, né, que fala sobre, né, o gozo feminino, né, como uma abertura, né, para o outro, né, em que sentido que isso problematizaria, né, a minha proposição, né, de aproximar, né, o gozo feminino com esse gozo do um, né? Bom, eu acho que aí a gente tem que levar em conta, né, qual é a categoria, né, qual é a dimensão desse outro, né? Porque não é uma abertura para o outro no sentido do outro do significante, né? Ou do outro que está sob a égide, né, da função fálica, né? Quer dizer, há mais a questão do feminino, do gozo feminino como o outro, né, que eu acho que aparece também numa questão que o Samir Honorato dirige, assim, desse, né, outro radical, assim, desse outro radicalmente outro, né, desse outro que não tem lugar no próprio campo do outro, né? Então, é que aparece nessa expressão do Lacan, né, no texto do Arthur Dito, né, que a mulher, né, é outra para ela mesma, né? Quer dizer, então, é nesse sentido que a solidão, né, em relação a essas particularidades do feminino, né, é diferente, né, de uma certa solidão, que eu colocaria aí entre aspas, né, que vai aparecer na fantasia, né? Porque a solidão da fantasia tem sempre, né, a presença do outro, tem sempre um outro que olha, um outro que vai descobrir, ou um outro que organiza isso de alguma maneira, né? E não é isso que a gente encontra, né, propriamente nessas particularidades do feminino. Bom, acho que chegou a hora de terminarmos. Eu gostaria de acrescentar uma coisinha rápida. Pois não, Gilson. O último parágrafo do texto do Freud, do Dawson Heimlich, ele evoca 3 termos que apareceram aqui de alguma maneira, que ele vai falar que, sim, que sobre a solidão, o silêncio e a escuridão, né? A solidão, o silêncio e a escuridão, ele deixa como, vamos dizer assim, um resto que o texto dele mesmo não tratou, né? Então, as situações infamiliares, né? A criança que tem medo do escuro estando no próprio quarto, né? O quarto que ela conhece muito bem, né? Mas na hora que apaga a luz, o familiar vira infamiliar, né? Então, a solidão que a gente vivencia, por exemplo, as pessoas que moram só, né? E que estão passando pela quarentena desse jeito, né? Elas se deparam com familiar de uma maneira mais dramática, vamos dizer assim, né? Isso pode ocorrer. Então, o silêncio, a solidão, a escuridão, e por que não o suicídio, que é o tema que o Freud se calou aí, eu acho que tem um convite do Freud no último parágrafo para que a pesquisa psicanalítica prossiga discutindo esses temas. E gostaria de encerrar minha participação fazendo esse convite para que a gente continue. Sim, claro, em direção ao 23º Encontro Brasileiro, não é? Bom, encerramos então por hoje. Mais uma vez, agradeço muitíssimo a Sérgio Laia e a Gilson e a Nini. Lembro que essa atividade originalmente foi concebida para ser uma atividade da Biblioteca da Seção Minas, pensada por Yolanda Vilela. A pandemia mudou um pouco o rumo das coisas, né? Mas agradeço também a Yolanda. E
relanço o convite para que, dia 4 de maio próximo, retomemos o debate em torno do tema do Infamiliar, com a apresentação de Marcos André Vieira e Romildo do Rego Barros. Tá? Mesmo canal, mesmos recursos. Não é? Então, tá bom, pessoal. Foi muito bom. Muito obrigado. Muito obrigada, Sérgio. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Tchau.